nessa hora, presidente, a música símbolo da nossa festa, o coração bate, bate, bate. Nós cantaríamos, sem dúvida nenhuma, o coração bate, 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 bate Bolsonaro. Pesado, forte. Ao final desse mandato, que nós esperamos que seja só o primeiro, nós temos toda a gratidão a Deus pelo seu denodo, aplicação, resistência para estar até aqui conduzindo o Brasil nesse bom caminho. E esse é nosso sentimento. Queremos que o senhor se sinta nesse pedaço de chão em casa, esse chão brasileiro cheio de fé. Estamos aqui para ouvi-lo nesse instante com todo respeito. Obrigado a Deus pela minha segunda vida e pela missão de estar à frente do Executivo Federal. Em ambiente como esse, prefiro muito mais ouvir do que falar. Mas, já que o nosso comandante aqui, Samuel Câmara, assim me autorizou, me permita falar alguns poucos minutos a todos vocês. Sou cristão e digo-lhes que é muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Creio que todos nós temos uma missão nessa terra e devemos cumpri-la da melhor maneira possível. Jamais podia esperar ser o presidente da República. Creio que o destino traçado por ele me fez chegar até aqui. A minha vida daria para compor um livro de muitas coisas inexplicáveis. Até mesmo meu nome. Minha mãe, católica, com problemas durante a gestação, e tendo em vista eu ter contrariado todos os diagnósticos daquela época, eu nasci bem. E ela resolveu me botar o nome de Messias. Obviamente, isso foi pela fé dela. Já o meu pai, amante de futebol, e tinha um grande craque naquela época, Jair Rosa Pinto, ele botou Jair. E assim eu nasci. O total 7 filhos. Todos muito bem educados. Todos chegaram à escola já alfabetizados. Uma época diferente, de muito respeito, em especial para os pais, para com os mais velhos e também para com os professores daquela época. Tive também frustrações na minha vida. Tentei ser sargento da aeronáutica. Não tive sucesso. Mas esse obstáculo, esse insucesso me fez me preparar mais ainda para o próximo concurso. Entrei no Exército Brasileiro. 15 anos depois, me elegi vereador do Rio de Janeiro. 2 anos depois, deputado federal. Fiquei por 28 anos dentro da Câmara. E lá, em um dado momento, apesar de ser um deputado do baixo clero, eu apareci muito no final de 2010. Juntamente com o que nós chamamos lá, a bancada evangélica. Que como seres humanos, os parlamentares podem ter as suas falhas, mas no somatório, algo de muito, mas muito positivo existe naquele congresso. Enfrentamos 2010 coisas terríveis que queriam naquele momento, por projetos, por emendas à Constituição e por decretos, fazer com que aquilo que é muito sagrado a todos nós fosse modificado.
Tivemos lá um tal de PNDH3, um decreto de 2009, onde o que mais saltava aos olhos, entre 180 itens, era a desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, um casal não era mais um homem ou uma mulher, eram dois seres humanos. Nós aqui sabemos como tratar essas questões, mas temos o direito de lá de cá fazer valer os nossos valores. Tivemos também um tal de PLC 122, onde queriam botar na cadeia padres ou pastores que porventura se negassem a realizar um casamento entre duas pessoas independente do seu sexo. Foi uma batalha terrível. Estive à frente dessa batalha, principalmente aquela onde começou a história da ideologia de gênero, querer ensinar para os nossos filhos de 5, 6 anos de idade que eles poderiam definir o seu sexo mais à frente, dizer que ele não nasceu menino nem nasceu menina. Qual o objetivo disso tudo, a não ser desgastar os valores familiares? Apareci neste momento, juntamente com alguns parlamentares evangélicos, e com o tempo outros se somaram. Fomos vitoriosos. O parlamento não aprovou essas propostas. E a marca ficou. E eu comecei a me interessar mais ainda por que acontecia naquela casa. Chegou 2014, tivemos uma reeleição de uma presidente, e naquele mesmo ano, 2014, eu pensei em casa, temos que mudar o Brasil. Mas mudar como? Quem sou eu? Um parlamentar, repito, do baixo clero, um parlamentar que não se engajava, não era muito benquisto dentro do partido, mas algo tinha que ser feito. E eu resolvi então, sozinho, porque se eu contasse para alguém, iam debochar de mim, resolvi dizer que seria candidato. E eu digo a vocês, seria provando. Tem um vídeo meu, de novembro de 2014, na Academia Militar das Agulhas Negras, onde, no momento fortuito, fora da formatura, eu encontrei com aproximadamente 500 jovens cadetes, que seriam declarados aspirantes naquele dia. Passei no meio deles e resolvi dirigir a palavra. E falei com eles que seria candidato a presidente, que poderia morrer ao longo do caminho, mas tinha um desafio pela frente. Isso está em vídeo. Comecei a andar pelo Brasil. 2018, depois de perambular, na maioria das vezes sozinho pelo Brasil, com uma passagem minha em Manacapuru, estado do Amazonas, no porto, umas 200 pessoas me esperavam. Eu olhei para a cara deles e pensei comigo mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Eles olharam para a minha cara, com toda certeza, e pensaram, que bicho é esse? Aconteceu esse momento lá, como em dezenas de outros momentos, em aeroportos, em palestras. Ao longo desse tempo, todo eu usei uma passagem bíblica, o João 8:32. A verdade realmente dói, pessoal, mas ela nos liberta. Como é difícil a gente falar a verdade muitas vezes e ouvir passivamente a verdade. Mas eu falei comigo mesmo, se não é para chegar lá e ter independência, é melhor que não chegue. Fomos crescendo. Chegou um dia quase fatídico, 6 de setembro de 2018. Crescendo bastante, vindo do nada, como que se fosse algo que apareceu no horizonte. Tentaram me matar. Uma facada, se perguntarmos para os mestres de Juiz de Fora
e depois de São Paulo que me atenderam, são praticamente unânimes. Foi um milagre a minha sobrevivência. Entendo eu que realmente um milagre aconteceu. Eu lembro que, depois da facada, alguns minutos depois, dentro da Santa Casa de Juiz de Fora, eu ouvi apenas alguém falar: abre agora. E dormi naquele momento. Nada mais, obviamente, lembrava. Acordei no dia seguinte, entrando num avião pequeno, UTI, indo para São Paulo. Eu vi a morte do meu lado. Creio eu que se não tivesse mais acordado, a gente não sabe, né, para onde é que teria ido. Quando se fala em vida, nós podemos às vezes pensar, né, e matutar da onde viemos. Agora, para onde nós iremos? Acredito que o currículo para a vida eterna é a vida que cada um leva aqui na terra. Me elegi então presidente da República. Formamos um ministério nunca visto ao longo de pelo menos 40 anos. Pessoas técnicas, competentes. Ali tinha gente de todas as regiões do Brasil. E também, obviamente, cristãos, pastores, pessoas competentes que queriam ajudar a mudar o seu país. Não foi fácil essa escolha, porque os interesses de sempre se faziam presentes. Peguei um Brasil numa situação séria, econômica, moral e ética. Conseguimos dar um novo direcionamento. Consegui uma excepcional pessoa para ser ministra da Mulher, Direitos Humanos e Família, a pastora Damares. Deu realmente uma outra dinâmica nessas questões. Vejo o nome de quem a antecedeu. Começamos a mudar nesses quesitos. Obviamente também um trabalho muito discreto, e hoje em dia é reconhecido por muita gente, é a minha esposa Michele, que rapidamente aprendeu a linguagem de Libras para poder melhor se inteirar com pessoas com deficiência. Mas além dos surdos, dos mudos, ela atende pessoas com deficiência de maneira geral. Não ajuda a mim apenas, ajuda a minorar o sofrimento de muita gente pelo Brasil. Entramos 2020, lamentavelmente uma pandemia se abateu sobre todo o mundo. O slogan usado no mundo todo foi: fica em casa, a economia a gente vê depois. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo contrário a isso. Sempre disse que deveríamos trabalhar, cuidar dos idosos e das pessoas com morbidade, porque o vírus não iria embora. Hoje, há o reconhecimento de que eu estava certo. Mas 2020 foi um ano difícil para muita gente. Muita gente perdendo emprego, perdendo renda. E tínhamos uma catástrofe se aproximando. Rapidamente criamos o auxílio emergencial. Por mês, nós gastávamos, dinheiro de vocês, 50 bilhões de reais. Mas vencemos 2020. Não foi fácil. Entrou 21, entrou a pandemia também. Criamos programas para salvar empregos. Enviamos recursos para estados e municípios para poder vencer a possível perda de arrecadação. Fizemos o possível e praticamente o impossível. Fizemos a nossa parte
Isso não é virtude de um chefe de Estado, é obrigação. Entramos 22, fui na Rússia conversar com o presidente Putin, a continuidade de fornecimento de fertilizantes para o nosso Brasil, porque há poucos meses a senhora presidente da Organização Mundial da Saúde disse para o mundo todo que sem o Brasil o mundo passa fome. Fomos também conversar com outro lado do mundo, o presidente americano, há 2 semanas, o opositor no momento ao chefe de outro estado, numa guerra da Ucrânia, que traz consequências danosas para o mundo todo, como o aumento do preço dos combustíveis. E lá, com o Biden, tratamos dos mais variados assuntos, assim como tratei no mundo árabe. Assim foi quando fui em Israel também, por 3 vezes ao longo da minha vida. Um país exemplo para todos nós. Nós amamos Israel. Eu fiz aqui até o momento praticamente um testemunho. Mas qual é a minha ligação com vocês? Vocês sabem que hoje em dia nós temos a nossa liberdade ameaçada. Creio que não seja por acaso, Samuel Câmara, o hino da independência hoje apresentado aqui. Além de me fazer voltar ao tempo, mais de 50 anos, porque cantava isso na escola, como esse hino é atual e necessário. Com todo respeito a quem pensa diferente, nós podemos divergir, não vamos brigar por isso. Eu entendo que é algo mais importante que a própria vida, é a nossa liberdade. Porque um homem e uma mulher sem liberdade não vive. Muitos queriam que num passado recente eu tomasse certas posições, mas estava na minha cabeça uma outra passagem bíblica que eu interpretava da minha maneira e obviamente para o bem. É aquela que diz: por falta de conhecimento meu povo pereceu. Hoje eu entendo que todos já sabem por que lutamos. O que eu faço na presidência da República. Já sabe o papel da Câmara dos Deputados, do Senado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União e também do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem quem porventura se eleger presidente esse ano ou se reeleger, o ano que vem escolhe mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem quem são os 2 que eu indiquei? Um foi um compromisso assumido lá em 2017 de indicar para o Supremo Tribunal Federal um terrivelmente evangélico. O André Mendonça tem suas falhas como ser humano. Chegou, obviamente, indicado por nós, aprovado na sabatina do Senado, que não foi fácil. O senhor sabe muito bem que levou-se 4 meses para que a sabatina fosse realizada, porque, obviamente, o sistema queria outro nome, achando que eu poderia desonrar o meu compromisso e botar alguém lá que interessasse a uma outra parcela da sociedade, e não aos cristãos ou aos evangélicos. Creio que hoje, depois de alguns meses lá dentro, temos um ministro com M maiúsculo, o André Mendonça. Já conhece o que acontece naquele ambiente, já conhece cada um deles, já sabe, por exemplo, quem é favorável ao aborto, à liberação das drogas ou não. Não se esqueçam, quando se fala em aborto,
A Colômbia aprovou o aborto via sua Suprema Corte e não via parlamento. Então, quem se eleger presidente, ou se reeleger, bota 2 ano que vem, já se muda a história do Supremo Tribunal Federal. Nós queremos que cada poder seja forte, mas que saiba respeitar os demais poderes, em especial o nosso povo, da onde vem o nosso poder. Nós sabemos que temos problemas hoje em dia. Muita gente sofrendo aqui com a inflação, que se faz presente no mundo todo. São questões materiais? Sim. Temos necessidades? Sim. Devemos buscar alternativas? Sim. Mas entendo, é uma questão que acontece no mundo todo. Se fosse só no Brasil, eu seria, obviamente, o principal responsável. Mas temos uma outra coisa, indo para o encerramento. As questões imateriais. As questões que têm que ver com a nossa fé, com o nosso sentimento, com a nossa religião. E nós bem sabemos que hoje a política no Brasil está polarizada. De um lado tem aquele que quer defender o aborto, do outro quem é contra. Do lado de lá, aquele que quer a ideologia de gênero. Do lado de cá, aquele que quer preservar a inocência das crianças em sala de aula. Do outro lado, aquele que quer a liberação das drogas. Do lado de cá, quem é contra a liberação das drogas. Do lado de lá, aquele que quer desgastar os valores familiares. Do lado de cá, quem quer preservar os valores familiares. E assim nós podemos fazer comparações. E a decisão final cabe a cada um de vocês. Nós temos que conversar primeiro na nossa família. Falar com os nossos filhos menores. Os filhos menores têm que ouvir os pais, os avós. Porque cada um de nós é extremamente importante para o futuro da nossa nação. Nós somos escravos das nossas decisões. Temos aqui na América do Sul exemplos para não serem seguidos. Já estive em Roraima várias vezes. Já fiz contato com venezuelanos fugindo do seu país, fugindo da fome, da miséria e da violência. E olha que a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Como pode um povo em cima de uma terra riquíssima estar passando fome e fugindo para um país vizinho? É o discurso fácil de que eu, chegando lá, vou dar a todos bonança, vou dar a todos prosperidade, se esquecendo que o primeiro responsável para que você tenha uma vida feliz é você mesmo. O trabalho de um chefe do executivo é não atrapalhar a vida de vocês, é não querer impor a vontade de uma minoria para a maioria, é respeitar a liberdade de cada um, o nosso bem maior enquanto estivermos aqui na terra. Assim sendo, por favor, somos escravos das nossas decisões. Temos exemplos na América do Sul que não queremos para nós. Esse dia que se aproxima, faltam poucos meses, é extremamente importante para cada um de nós. Indo para o encerramento, isso serve para todos nós, mas em especial para mim. Não é fácil decidir. Por isso eu peço sempre a Deus, mais que sabedoria, coragem para decidir e força para resistir. E encerro aqui. Encerro
com mais uma passagem bíblica que serve para todos nós, mas creio muito mais para mim, dada a posição que ocupo. E aquela que diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, pela minha vida e pela missão. Obrigado, Samuel Câmara, por essa oportunidade para se dirigir ao povo de Deus. Tenho certeza, a exemplo do hino da independência tocado agora há pouco aqui, cada um fará valer o seu valor, cada um fará tudo o possível para a sua pátria, de modo que nós possamos dizer para os nossos filhos e netos: eu lutei por você. Muito obrigado a todos os senhores. Aleluia, que coisa maravilhosa. Eu sei que vocês estão aqui no templo e vocês são muito educados, sabem tanto, que eu sei que vocês estão com a garganta arranhando para pronunciar aquela palavra que, quando o presidente passa pelas ruas, pronunciam. Mas eu sei que a ideal de vocês aqui é tão bom, vocês não confundem, e o presidente também não confunde. Ele diz: Deus acima de todos e de todos. Nós sabemos dar glória a Deus, mas nós sabemos chamar, como todos os brasileiros chamam em qualquer lugar, o presidente. E eu quero, como pastor, dizer que vocês não ofendem essa casa. Se vibrarem o máximo possível, dizendo tudo o que poderia dizer, não ofenda a igreja. Presidente, nós estávamos aqui à tarde, aqui a liderança do Brasil todo, e nós estávamos estudando sobre assuntos todos, e uma das conclusões que nós chegamos é impossível a nós brasileiros evangélicos não lhe apoiar em cada dia do seu governo e em jornadas futuras nesse Brasil, por aquilo que Deus levantou para fazer. E o Senhor, como homem imperfeito como todos, fez com coragem, com galardia. Nosso povo não é jet ski para dar pirueta. Nosso povo é um grande transatlântico que quer um comandante